O nome do canal é Vai ou Comigo, ou Viu Comigo, uma coisa assim. Deixa eu compartilhar para vocês. Desse canal aqui, ó, 7,18 mil inscritos. Vou me inscrever aqui. Já deixar o like. Então já se inscreve no canal dele também, tá? Vamos lá. Vamos maximizar aqui. A teoria mais sombria: eclipse, seita secreta e vida eterna. Eu acho que aqui ele já vai falar algo que a gente não viu. Vai lançar uma teoria aqui que a gente ainda não conhece. Tá? O vídeo tem 15 minutos, vamos reagindo aqui. Eu vou parando sempre que eu quiser pontuar alguma coisa. Se você tivesse a chance de viver para sempre, você aceitaria essa chance? Os moradores originais de From aceitaram, mas sob uma condição muito pesada. Quer saber mais? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. From definitivamente é uma das séries mais misteriosas que nós temos assistido nesses últimos tempos. E quanto mais a gente assiste, mais a gente quer assistir, mais peças desse quebra-cabeça nós queremos para podermos montar aqui e revelar os segredos dessa história. E nós aqui estamos analisando tudo sobre From. E que agora começaram também as gravações da 4ª temporada, o que nos dá ainda mais material para especular e criar teorias sobre o que nós veremos daqui para frente na série. E nós vamos analisar tudo sobre isso. Então, se você quer fazer parte dessa jornada com a gente, já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. E agora vamos falar então sobre o acordo que os moradores originais da cidade fizeram para terem a vida eterna em troca do sacrifício de crianças. Analisando essas 3 temporadas da série, nós temos diversas fontes ali que nos ajudam a somar informações sobre esse acordo que foi feito lá pelos moradores originais com alguma entidade para obter a vida eterna em troca do sacrifício das crianças. E que nos dá aqui, somando essas informações então, um pouco mais de contexto e de riqueza de informação para decifrarmos o que estava por trás disso tudo. E nós vemos logo na 1ª temporada Uma pausa aqui só para pedir para você que está chegando aqui agora no canal, através dessa live, que não for inscrito no canal, se inscreva por aqui para estar fortalecendo o nosso trabalho, beleza? Nós trazemos vídeos aqui de segunda a sexta-feira e todo sábado nós temos uma live. Hoje eu estou sozinho aqui na live, mas geralmente temos uma bancada aqui sempre resenhando sobre a cultura pop. E hoje nós estamos fazendo aqui essa live sobre origem, né? Vasculhando aqui a internet sobre as teorias que o pessoal está falando aí sobre From na internet, beleza? Vamos continuar aqui no vídeo do canal Viu Comigo. Da informação sobre os desenhos que estão na caverna e que de certa forma relatam ali, revelam um pouco desse acordo, sinalizando que as pessoas chegaram na cidade, possivelmente de barco, e que em algum momento foi feito um ritual com as crianças deitadas em pedras e que esse ritual permitiu que eles tivessem a vida eterna. Agora, quais são os detalhes desse acordo? Mais tarde, na 3ª temporada, nós somos revelados aqui então a informações mais detalhadas e que foram obtidas através da conversa entre o menino de branco com o Christopher e que foi ouvida pelo Vitor quando ele ainda era uma criança e que relata que o menino de branco disse que as crianças nasceram no escuro e foram assassinadas no escuro. E que antes de morrerem, uma pessoa que gostava muito deles contou uma história que deu esperança para eles. E que eles derramaram essa esperança nas raízes que formaram a árvore longínqua, a árvore mágica que nós vemos ali. Além disso, na 3ª temporada, nós vemos ali esse acordo sendo colocado em prática e que é mencionado pela Fátima na conversa com o Alice, logo após ela ter tido o bebê sorriso, em que ela diz que eles aceitaram sacrificar os seus filhos, as suas crianças, em troca da vida eterna. E que nós acompanhamos na prática isso, com o Boyd matando o monstro do sorriso, com aquelas larvas que ele trouxe lá daquelas ruínas, e que na sequência a gravidez da Fátima e do Alice acabou sendo tomada pelas criaturas da cidade, fazendo com que o sorriso que tinha morrido ali com o Boyd renascesse através da gravidez da Fátima, com esse parto sendo conduzido ali pela mulher de kimono com a ajuda do Eugene, que foi manipulado pela... Isso é uma coisa que dá assim uma certo receio para os moradores de From, que é impossível matar os monstros. Porque assim, eu sempre, da primeira temporada, até o momento que o sorriso é morto, eu sempre me perguntava, pô, se eu tivesse nesse lugar, a primeira coisa que eu ia tentar fazer era matar um monstro, velho. E eles nunca tentavam, né? Tipo, eles já tentaram dar tiros nos monstros e isso não funcionou. Talvez daí eles já devem ter pensado, pô, então não dá pra matar. Mas nenhum tipo tentava cortar a cabeça de um monstro, fazer alguma coisa desse tipo, né? E eu falei até assim, eu tentaria matar um monstro. Só que quando eles mataram um monstro, que eles descobriram aquela forma de matar o monstro, aí eu fiquei, pô, é, é difícil, né? Conseguir matar um monstro, porque a forma de matar um monstro desse é com essas larvas e tal, que ele conseguiu de uma forma bem inusitada e talvez não tenha como conseguir novamente. E aí eu fiquei, pô, então é difícil de matar. E aí depois quando o sorriso volta, a gente já pensa, pô, então é impossível de matar, porque se você mata um, ele vai voltar. Então isso tá dentro talvez esteja dentro do acordo que eles fizeram dentro do ritual, né? Não é porque, tipo, eles fizeram um ritual, se tornaram imortais de morte por causas naturais. Não, na verdade eles se tornaram imortais de qualquer tipo de morte, até mesmo a morte matada. Eles, mesmo que consigam, objetivamente, matá-los, eles voltam de alguma forma, cara. Eu queria até, inclusive, que conseguissem matar um outro, para que a gente tivesse a resposta de que, se matar, eles sempre voltam através de uma gravidez de outra pessoa, ou essa foi exclusiva do sorriso, e de repente, se outro morrer, ele vai voltar de uma outra forma mais macabra ainda, entendeu? Seria legal ter esse tipo de resposta.
cidade. E que o próprio Boyd acompanha a mulher de kimono levando o bebê até os túneis e fazendo com que ele crescesse ali e se tornasse novamente no monstro sorriso, que é devidamente apresentado a todos os outros monstros que estão ali naqueles túneis. Sinalizando de que isso é um ritual que sempre acontece quando um deles morre, ou de que talvez aquela tenha sido a primeira vez que foi necessário ressuscitar um dos monstros, se anteriormente nenhum dos outros tivesse sido morto por algum morador da cidade. Então, juntando essas informações todas, nós conseguimos aqui elaborar uma teoria do que foi de fato esse acordo e como ele foi conduzido. E aqui vale a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar uma frase que o padre Catri disse lá na primeira temporada, de que embora existisse uma igreja ali na cidade, não havia sequer uma Bíblia, sinalizando que possivelmente esses moradores originais que chegaram na cidade de barco, embora tivessem construído uma igreja, não eram seguidores necessariamente do catolicismo, ou em algum momento se viraram contra o catolicismo, destruindo todas as Bíblias que pudessem ter naquele lugar. E que provavelmente o líder religioso desse grupo, dessa comunidade, e que pode ser uma das imagens representadas nos quadros da Miranda, lá em Camden, possa ter se virado contra Deus e conseguido criar esse pacto, esse acordo com alguma entidade maléfica. E que talvez Nunca tinha associado isso, não. A questão de ter uma igreja, mas não tinha nenhuma Bíblia, sim, beleza, isso eu sabia. Mas, tipo assim, nunca tinha parado pra pensar que, pô, se tem uma igreja e não tem Bíblia, então muito possivelmente aquela igreja era de uma outra religião, ou de uma seita, né? De uma seita. Algo mais voltado pro ocultismo, uma parada assim, de rituais, entende? Faz muito sentido. Isso faz muito sentido, tá? seja representada pelo próprio Homem de Amarelo. Então nós temos um líder religioso insatisfeito com a religião atual e buscando um acordo com o Homem de Amarelo, para que todos nessa comunidade pudessem viver para sempre. Só que a contrapartida para isso acontecer seria a morte das crianças da cidade, e que essas crianças precisariam nascer no escuro e morrer no escuro. E esse é um ponto muito importante, porque se nós acompanhamos alguns dos desenhos que retratam a cidade de From, tanto no caminhão em que nós vemos o Victor, praticamente se tornou o quarto do Victor durante tanto tempo, durante esses 40 anos que ele passou lá preso nessa cidade, como também nos desenhos que estavam no quarto dele lá na Casa Colônia, há diversas referências ali de cálculos tanto de fases da Lua, quanto da própria informação de dias de sol, chuva e etc. O que me leva a pensar que quando o Victor relata que as crianças nasceram no escuro e foram assassinadas no escuro, talvez isso tenha uma relação com o eclipse solar, e que, costumeiramente no passado, foram utilizados Em diversas culturas passadas, eclipses solares foram associados a rituais e com sacrifícios religiosos, tanto humanos quanto animais, como forma de apaziguar ou influenciar as divindades. Os maias, por exemplo, viam um eclipse como um momento em que o sol, Knit Ahau, deve ser a divindade do sol dos maias, morria e entrava no mundo inferior. E o sacrifício era uma forma de fortalecer o sol e restaurar a ordem cósmica. como objetivos de rituais, tanto de sacrifício quanto de orações por diversos povos. O que pode sinalizar que uma das cláusulas desse acordo é que esse eclipse solar fossem as medidas de tempo tanto para o nascimento das crianças quanto para a morte das crianças. E que talvez as próprias crianças tenham sido geradas com o objetivo de serem sacrificadas no futuro, para que essas pessoas pudessem ter. Faz muito sentido. Cara, isso faz muito sentido. Muito sentido. Até porque se as crianças tiverem sido nascido, né, no eclipse, todas nasceram no mesmo dia, ou próximo, assim. Então já era algo premeditado mesmo antes, né, o que pode ter acontecido. Aquelas pessoas moravam ali, nenhuma tinha filhos, e aí foi planejado, através dessa seita ocultista, encabeçada por esse sacerdote influenciado pelo Homem de Amarelo, e decidiram todos engravidar, ter filhos, já com o propósito de sacrificá-los. Só que o que acontece? Esses filhos tinham que ser sacrificados com uma certa idade, né? E aí uma das mães e pai ali acabou desistindo de sacrificar seu filho, sua filha, quando a filha cresceu e que chegou realmente o dia, fazendo assim, tentando fugir, né? E tal. Só que o que pega é que, tipo, ela não conseguiu salvar, porque a criança, se for aquela menina que fala realmente com a Tabitha, ela tá com as características de alguém que foi dos outros que foram sacrificados. Então não foi bem sucedido a tentativa de fugir dela, né? Mas faz muito sentido. Isso aqui que ele tá falando faz realmente muito sentido. Acesso a essa vida eterna. E isso explicaria também o motivo de nós termos ali dentro dos túneis, naquelas cavernas, grades em algumas portinholas, porque as crianças poderiam ter nascido e ter sido aprisionadas naquelas gaiolinhas até o Ter nascido e ficado presas lá no escuro, né? Durante todo o tempo que foi, desde bebê até o tempo que seria necessário para serem sacrificadas, ali com, sei lá, seus 8, 9, 10 anos. Poxa, faz muito sentido isso que esse cara tá falando. momento em que elas fossem sacrificadas no próximo eclipse solar que existisse. E que então essa comunidade, liderada por esse líder religioso que aceitou fazer esse acordo com a entidade Homem de Amarelo, deram à luz as crianças, deixaram elas aprisionadas naqueles túneis, para que no dia do eclipse solar o ritual acontecesse utilizando aquelas pedras em volta do buraco no céu, aonde as crianças conseguiriam olhar esse eclipse acontecendo. E que talvez aqui a encarnação original do Jade e da Tabitha tenham aceitado esse acordo. E que quando a sua filha nasceu, tenham desistido. E tenha Exatamente o que eu falei. Não tinha assistido o vídeo ainda, tá? Mas foi exatamente
exatamente o que eu falei. Sido talvez a própria Tabitha, ou melhor, a sua encarnação original, que tenha contado a história que deu esperança para essas crianças. E que quando esse ritual foi feito, as crianças foram deitadas naquelas pedras em formato de círculo. Tenha contado a história que permitiu que, assim como elas derramaram o sangue delas, elas tenham derramado também a esperança que deu origem à árvore mágica. E que permitiu que eles voltassem em encarnações futuras para tentar impedir que esse ciclo continuasse, que isso acontecesse repetidamente. Só que quais são os termos desse acordo? O que a entidade queria com o sacrifício dessas crianças? E automaticamente, o que ela dá em troca em relação a esse sacrifício? Já que nós vemos que existem algumas cláusulas muito interessantes desse acordo. Já que, primeiro, essa vida eterna dos monstros não parece ser uma vida normal, já que eles possuem aparências diferentes e que a liberdade de ir e vir parece estar limitada também ao escuro, à noite. O que pode significar que, assim como as crianças nasceram e foram assassinadas no escuro, a vida eterna dessas criaturas também possa estar limitada ao escuro. E que talvez, depois desse sacrifício acontecer naquelas pedras dentro dos túneis, os corpos dessas crianças tenham sido levadas para a igreja e queimadas ali. Como nós vemos, por exemplo, representado em 2 desenhos daquele lugar, daquela igreja pegando fogo. O que ajudaria também a explicar o fato das roupas das crianças parecerem ali chamuscadas e da própria aparência deles sinalizar que talvez sejam corpos queimados, dando então origem aos espíritos que tentam fazer com que as encarnações da Tabitha e do Jade se lembrem efetivamente do que aconteceu. Agora, será que esse acordo é para sempre? Será que ele não tem que ser renovado a cada eclipse que acontece? Ou então a cada ciclo de pessoas? Verdade, Cleverson. Mas eu estou almejando demais que o meu canal tenha anúncios também, né? Quero monetizar aí o meu canal. E aí eu reclamo de anúncio no canal aqui das coisas que eu estou assistindo, mas quero que tenha anúncio no meu canal, né? Quando o meu canal estiver monetizado, vai ter anúncio. E espero muito que esse dia chegue. Beleza, galera? Você que tá chegando aqui agora, você chegou agora aqui, tá. Ou você que tá vendo esse vídeo depois que não é mais live, mas que já está aí publicado para você assistir, se inscreva nesse canal com o sininho das notificações ativo para não perder nenhum vídeo que a gente lança aqui. Nós lançamos vídeos de segunda a sexta-feira e todo sábado às 2 da tarde nós temos uma live aqui. Hoje eu estou sozinho na live, é atípico isso, mas nós temos uma bancada aqui nesse canal que sempre tá aqui resenhando sobre os assuntos mais topados aí da semana referentes à cultura pop, beleza? E você que quiser ajudar o canal aqui com algo mais direto, tá aparecendo aí na tela embaixo aí a minha chave Pix. Você vai ajudar demais com qualquer valor que vai ser investido aqui nesse canal, beleza? Mas vamos continuando por aqui. Pessoas que chegam nessa cidade, porque isso explicaria, por exemplo, o fato de que, na encarnação da Miranda e do Christopher, a Miranda provavelmente tenha tido conhecimento de que tudo isso aconteceu no passado e tenha sido exatamente esse motivo que fez com que ela orientasse o Victor e a Heloísa a se esconderem num lugar onde eles nunca tivessem se escondido antes e que ninguém soubesse, nem mesmo o Christopher, já que provavelmente temia que os seus filhos fossem sacrificados por essa nova comunidade e que talvez tenha sido recomendada pela própria entidade Homem de Amarelo de que se eles não Porque o pedido que as vozes fizeram pra Sarah sobre matar o Ethan sugere muito pra gente que os monstros querem continuar matando crianças. O que, o que eu não entendo bem, mas isso daqui que ele falou explica bastante, é porque que o Victor não morreu, né? Mas como a Miranda quis escondê-lo, junto com a Heloise, significa que os monstros realmente queriam matá-lo. O que pode dar uma explicação para o Victor não ter morrido é: eles mataram a Heloise e era o suficiente para aquele momento, não quiseram matar o Victor depois. Eu acho difícil que seja isso. Não mataram a Heloise está viva de alguma forma, e nem o Victor, porque os dois conseguiram se esconder bem durante todos esses anos. É um pouco forçado imaginar isso? É, mas eu acho que é o que. Essa pode ser a explicação, né? Deles não terem morrido. Porque o cara passou 40 anos lá, desses 40 anos, da idade que ele tinha, aí, mais ou menos o que? 10, 8, não lembro qual era a idade que ele tinha, era entre 7 e 10 anos, tá? Então, durante a infância dele, até ele se tornar alguém que pudesse, de fato, se defender, porque até hoje, com 50 e poucos anos, o Victor não é uma pessoa que se defende, ele é muito ingênuo, ele é ingênuo, assim, para algumas outras coisas da vida, mas ele é muito esperto, né, de se esconder, ele é bom de se esconder. Mas para até que ele se tornasse alguém ali, já mais jovem, ia levar pelo menos uns 10 anos a mais. Então ele viveu como uns 10 anos como criança para tentar fugir e não foi morto, né? Não foi morto. E viveu o resto da vida jovem, adulto, até a fase agora que ele está, que é a meia-idade, ele conseguiu sobreviver. Matassem as crianças da cidade no próximo eclipse, todos eles morreriam naquele lugar. O que pode fazer muito sentido se nós analisarmos que quando todos morreram, quando Victor era criança, os corpos de todos estavam espalhados pela rua da cidade. E que se nós pensarmos, analisando o From, não faria sentido, já que Caraca, mano, isso aqui faz muito sentido, velho. Então quer dizer que o pacto que foi feito entre os moradores de Fromville e a entidade, e a liderança da seita, digamos assim, foi que ou vocês entregam todas as crianças mortas e se tornam imortais, ou se não entregam, o próximo eclipse vai matar todos vocês. O próximo eclipse vai matar todos vocês. E aí, né, como lá na primeira vez, os monstros, as pessoas conseguiram matar todas as crianças, inclusive os filhos da Tabitha e do Jade originais, que eles tentaram proteger, mas não conseguiram. O ritual foi feito, todos eles se tornaram imortais, mas para andar de noite, beleza? Na época do Victor, foi oferecida a proposta
para os moradores daquela época. E eles talvez tenham matado outras crianças, ou de repente só tinha de criança o Victor e a Heloise lá, e não conseguiram matar eles, e durante o eclipse que eles estiveram escondidos, todos os adultos morreram. Não faz sentido. Não faz, amor. Faz todo sentido. Faz muito sentido isso, cara. E aí, o que que acontece? Talvez o Homem de Amarelo só apareça nesse momento quando o eclipse está para acontecer. E o Homem de Amarelo vem para a cidade para oferecer a proposta para os novos moradores. Eu estava com uma teoria de que, cara, como é que o Victor sobreviveu durante esse tempo todo? Porque eu acredito que dentro desse tempo, desse período de tempo, outras pessoas, porque tem aquela cena, né, das pessoas mortas ali, e o Victor criança, o único vivo, mas entre esse período de tempo, outras pessoas devem ter chegado e morrido depois até chegar o grupo de pessoas que a gente conhece atualmente na série. Mas hoje, aqui, vendo esse vídeo, eu já cheguei numa outra conclusão, de que realmente não chegou. São ciclos. Ciclos que se findam com esse eclipse, onde todo mundo morre ou todo mundo vira monstro. E durante esse período, o período de tempo, assim, até o próximo eclipse, tipo uns 10 anos antes do eclipse, ou 5 anos antes do eclipse, porque se você for parar pra prestar atenção, fora o Victor, não tem ninguém naquela cidade com mais de 5 anos. Então, 5 anos antes do eclipse, começa a chegar novas pessoas. Novas pessoas. Que ele vai alimentar, por quê? Porque dentro dessas novas pessoas que vão chegando, vão chegar crianças. E antes do eclipse, o monstro, a criatura de amarelo, o ser de amarelo lá, e a entidade para quem ele serve, a quem ele serve, precisam se alimentar perto do eclipse. E aí vão chegando essas crianças, junto com as pessoas, e aí quando chega perto do eclipse, o monstro de amarelo sai da floresta, vai até a cidade para oferecer a proposta, para que novas crianças sejam mortas e ele seja alimentado. Se as crianças não forem mortas, o eclipse acontece e todos os moradores ali são mortos e acontece o eclipse. E o eclipse acontece para matar todas aquelas pessoas e acontece o reset da, da cidade. Nossa, isso faz muito sentido. O Cleverson está dizendo aí, era uma curiosidade minha, as pessoas que são enviadas aleatoriamente. Eu acho que elas são chamadas, né, de alguma forma, por esse Homem de Amarelo, ou por essa entidade para a qual ele serve. Isso faz muito sentido, Cleverson. Muito sentido o que ele tá falando aqui. E já faz a gente teorizar bastante. Eu vou inclusive, fazer um corte desse trecho aqui do vídeo e lançar no YouTube, como um próximo vídeo aí durante a semana, porque gostei demais dessa parte da teoria. Nossa, velho, gostei demais. Vou ver outros vídeos desse canal, muito bom. Quando escurece, todos os moradores se escondem em cavernas e qualquer outro lugar, sinalizando que talvez aquelas mortes que tenham acontecido de todos ali na cidade tenham pego os moradores de surpresa por um eclipse solar, e que quando aconteceu esse eclipse solar, o dia virou noite e as criaturas saíram antes que todos pudessem se esconder, matando todos ali em qualquer lugar, já que não houve tempo suficiente para que eles pudessem ir para os seus bunkers e para suas cavernas, fazendo com que todos fossem mortos, menos o Victor, que estava lá escondido naquele porão. E talvez a própria Heloise, já que nós sabemos, pelo que o próprio Victor falou, que a Heloise sabia se esconder muito bem. Então talvez tenha tido alguma chance de sobreviver. E agora, se nós fizermos um paralelo entre as encarnações, nós temos então a Miranda com 2 filhos, o Victor e a Heloise. E nós temos a Tabitha, também com 2 filhos na cidade, a Julie e o Ethan. E nós sabemos que o Ethan e o Victor são muito parecidos, o que pode representar que talvez a Julie e a Heloise também sejam parecidas. E se a Julie é uma Storywalker, será que a Heloise também não era uma Storywalker? E que nesse dia do eclipse, onde todos morreram na cidade, menos o Victor, a Heloise tenha ido atrás da mãe dela e corrido para a floresta, e talvez tenha chegado até as ruínas e sido levada para outro momento da história da cidade, assim como a Julie foi, e que acabou parando lá naqueles túneis? Já pensou se aconteceu a mesma coisa com a Heloise, e ela acabou indo parar naqueles túneis, só que lá no início da encarnação original dos moradores da cidade, e que talvez então tenha ficado aprisionada naquele tempo, e é por isso que durante esses 40 anos em que o Victor está em From, na cidade de From, ele nunca tenha conseguido encontrar a irmã dele. Pô, mano, se acontecer uma coisa parecida com o Dark, de tipo assim, a Heloise, porque realmente faz muito sentido que ela seja uma Storywalker, e aí a Heloise volta no tempo, vai lá pra original e ela vira uma das pessoas que sacrificaria bebês, uma das mães, e aí ela é mãe de alguém que reencarnou e tudo mais, ou acabou que ela se tornou alguém que sacrificou uma das crianças e ela se tornou um dos monstros, e por ela ser um dos monstros, o Victor não morre. Cara, que doideira. Ou simplesmente ela morou lá e é mãe de. Se ela for mãe, a Heloise, voltou no tempo lá, se tornou adulta, teve um filho, e o filho dela, a filha dela, é a reencarnação passada da Tabitha. É muita viagem, é tipo Dark mesmo, cara. É o paradoxo de Bootstrap, né? O paradoxo do cadarço. Então, que você volta para impedir uma coisa, lógico que ela não voltou para impedir uma coisa, mas você volta para impedir uma coisa, e quando você volta para impedir essa coisa no tempo, você se torna a causa dessa coisa ter acontecido. Já pensou se a Heloise voltou no tempo, sem querer, como criança, cresceu lá no começo da vila, teve uma filha, ou filho, e esse filho é ou a reencarnação passada do Jade, ou a reencarnação passada da Tabitha. Aí vai ser o grande paradoxo da série From. Quem assistiu Dark
vai se deliciar com isso, cara. Diogo, mas isso é muita loucura, não faz muito sentido. Faz se nós analisarmos um ponto. Nós sabemos também, pelas informações do Vitor, que ele e a Heloise desenhavam tudo o que eles viam. E nós fomos revelados no final da primeira temporada sobre esse acordo que aconteceu em função dos desenhos que estavam nas paredes dos túneis, onde o próprio Vitor diz que eles também desenham, se referindo aqui às criaturas, aos monstros. Mas e se esses desenhos não tiverem sido realizados, não tiverem sido feitos pelos monstros, pelas criaturas, e sim pela Heloise Storywalker, que voltou lá no tempo da encarnação original, acompanhou tudo o que aconteceu e fez aqueles desenhos para deixar aquilo marcado na história. E para que essa geração agora, para que essa encarnação pudesse ter conhecimento de tudo o que aconteceu no passado. Parece loucura, mas faz sentido, não faz? Outro ponto importante é como terminamos a terceira temporada, com a chegada agora do Homem de Amarelo. E se a vinda dessa entidade para a cidade nesse exato momento, do Homem de Amarelo, não for exatamente porque agora chegou a hora de renovar o acordo que foi feito lá pela comunidade original. Isso significa... E aí que eu vi a teoria dele e bateu certinho. Acho que é isso também. Acho que ele sempre volta para renovar o acordo, tá? Ó, o Cleverson comentou aí, essa ideia é boa para voltar, volta para resolver ou se envolve naquela época e fica presa no loop. Dark era top, vi até o fim. Minha série preferida, Cleverson, Dark. Dark é minha série preferida. Significaria que o Homem de Amarelo pode estar vindo para a cidade para dizer que todos eles vão morrer caso eles não sacrifiquem a vida de uma das crianças, pelo menos uma, o Ethan. O que pode nos dar um indício de que talvez aconteça na quarta temporada um novo eclipse solar, que vai permitir que os monstros, as criaturas saiam no meio do dia. Eu acho que já é quase confirmado que vai ter esse eclipse na quarta temporada, tá? Teve alguns vazamentos aí que saíram que sugerem isso. Matando todas as pessoas. Mas calma lá que agora nós temos um problema aqui, né? Afinal de contas, o Boyd encontrou os talismãs, o que dá uma certa vantagem aqui para os moradores, já que se eles estiverem dentro das suas casas, as criaturas não vão poder matar todos. Então o Homem de Amarelo vai ter que achar uma forma de cancelar, de retirar todos os talismãs da cidade, provavelmente manipulando um dos moradores a juntar todos esses talismãs, para que assim o acordo feito... Parece que da outra vez isso foi feito com... existe uma teoria de que antes do Boyd achar os talismãs, né? Porque até então a gente imagina que antes dele achar os talismãs, ninguém sabia, tinha ciência daqueles talismãs. Mas existe uma teoria de que antes na cidade tinham os talismãs e o Richard teve um surto, pegou esses talismãs e tirou todos da cidade e levou lá para a caverna onde o Boyd encontrou. Foi assim que as criaturas mataram todos. E aí, o que acontece? Quando as novas pessoas foram chegando, ninguém sabia mais a existência desses talismãs. Pode ser que aconteça novamente se isso se provar realidade. Com os moradores originais possa ser de fato realizado, ou então a ameaça de que todos morrerão na cidade seja possível de ser realizado, obrigando que esses moradores se voltem contra as crianças, e nesse caso, contra o Ethan. Isso se não chegarem novas crianças ao longo dessa quarta temporada. Já pensou se surge do nada um ônibus escolar naquela cidade para terem crianças suficientes para serem sacrificadas pelos moradores atuais, que vão ser ameaçados pelo... Cara, se isso acontecer, vai ser insano demais, velho. Insano, insano, insano. Se isso acontecer, vai ser insano. Homem de Amarelo aqui, que se eles não sacrificarem as crianças, todos ali irão morrer, e que o Jim talvez tenha sido uma morte, meio que um aviso do que ele pode fazer com todos os moradores dali. Gente, o hype pra quarta temporada tá incrível. Comenta aqui embaixo se você acha que faz sentido essa teoria, e quais são as suas teorias em relação ao que nós veremos ao longo... Vou até pausar aqui já, porque eu gostei demais desse vídeo. Vou ver outros vídeos do canal desse cara, do Viu comigo, né? Visualize comigo, assista comigo. Vou ver mais vídeos do canal dele. Gostei demais da retórica dele, de como ele fala, das teorias.